Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui no nosso primeiro Infraroad na cidade de Curitiba e hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o professor Marcos Jabor, uma pessoa que eu admiro muito. Desde a minha época de estagiário que eu comecei a trabalhar com drenagem, eu já seguia o professor, já ia nos seus cursos, que na época era no DR lá em Santa Catarina. Professor, uma satisfação muito grande estar com o senhor aqui. O que o senhor está achando do evento? Bom, primeiramente, o prazer é todo meu de estar aqui, cara, e parabenizar vocês aí por organização desse evento, muito incrível, tá muito bem estruturado, as palestras muito boas, uma participação espetacular. Para mim, tá sendo demais e eu só tenho a agradecer, né, a vocês aí de tá fazendo isso, proporcionando isso aí para a comunidade aí da área de infraestrutura. Professor, quantos anos já trabalhando com drenagem já? Não tem muito tempo não, porque eu comecei em 1974 como estagiário, né? Então, formei em 78 e eu trabalho com drenagem desde essa época, né? Já tem um bom tempo. Já passou, então, por vários períodos de recorrência, como a gente fala, Com né? certeza, com certeza. Vários períodos de recorrência. E aí tá para bueiros de grota, vou falar para bacias até 4 km², de 4 a 10 é maior que 10 km². Já pegamos, passando por tudo. Tá certo. Então, o professor aqui já está com tempo de recorrência de 50 anos já em drenagem. Mas vamos lá, professor. Professor, o senhor está aqui lançando o seu livro, a segunda edição, um sucesso. Conta um pouco pra gente aqui o que esse livro aborda, suas experiências ao longo de vários anos, né? Esse livro, ele, na realidade, ele começou, né, com o primeiro curso que eu fiz de drenagem. Essa história, eu acho que vale até a pena a gente contar, porque numa conversa que eu tive com um colega meu lá em Belo Horizonte, com o Marcílio Augusto Neves, né? Eu conversando, falei, Marcílio, nós temos que fazer alguma coisa que os projetistas de drenagem estão sumindo. Ele falou, por que você não dá um curso? E aí eu comecei a dar o curso de drenagem, e para dar o curso, como não tinha um livro referência, só o manual do DNR na época, eu fiz uma apostila com 70 e poucas páginas. E essa apostila, cada curso que eu dei, isso começou em 2004, que eu comecei com esse curso de drenagem. E aí essa apostila foi engordando por sugestões dos alunos, né? Porque acrescenta exercício, explica melhor isso. E essa apostila foi, então, encorpando. E os colegas, né, meus colegas falaram, Jabor, você tem que transformar esse livro. Então acabamos transformando em livro. E esse livro aborda aí tanto a parte teórica, né, como também parte da minha experiência vivida, né? E isso que eu acho bastante interessante, porque a gente colocar no livro o que já está escrito em outros livros não tem sentido, porque é só ler, né, não repetir. Então eu procurei colocar alguma coisa assim da experiência vivida, as coisas práticas, né? Eu aprendi com o tempo, né? Uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. A gente tem que procurar equilibrar essas duas coisas, são muito importantes, todas elas, mas não isoladas. Elas são importantes tratando junto. E o livro, então, é isso. Ele aborda um projeto de drenagem desde a sua concepção, desde o início até, né, o seu final, mas contando algumas coisas, mostrando algumas coisas, algumas particularidades, algumas experiências vividas. E também eu complementei, nesse livro, eu coloquei, né, uma parte falando sobre construção dos dispositivos, né? Os aspectos são importantes, têm que ser considerados, e também a parte de manutenção dos dispositivos. Eu acho que tem muitas coisas, como o senhor falou, que existem na teoria, mas aquela experiência, qual o bueiro que eu vou considerar, qual o diâmetro para determinada altura de aterro, qual a melhor solução, se vale um tunnel liner, se não vale, tudo isso são muitos anos de experiência, né? E que a teoria acaba não dando todos esses elementos para tomar uma decisão dessa, né, professor? Esse aprendizado, né, ele vem de muitos erros que a gente cometeu, né, que a gente viu, que outros colegas também, quem trabalha com drenagem, né, Felipe, e você sabe muito bem disso, nós temos que ser grandes observadores, né? Um bom drenólogo, ele tem que ser um bom observador, senão ele não vai desenvolver bem. Então é isso aí, né? Observação de campo, como trabalha, qual a melhor decisão. Porque se não fosse assim, né? Se fosse para a gente pegar aí o que está escrito no livro e seguir, não precisava nenhum, né,
Seria tudo muito simples a engenharia, e infelizmente não é tão simples. A engenharia ela é complexa, depende realmente aí de muita observação, muito conhecimento, né? Professor, e ao longo de toda a sua trajetória aí, trabalhando muito tempo em órgão público, depois como consultor, o que o senhor tem visto aí sobre o que se refere à drenagem nas rodovias? Está tendo muita diferença das rodovias concessionadas para aquelas que são públicas? Ah, tá tendo, o que eu estou sentindo, que assim fazendo um comparativo, né, é que a gente está vivendo um momento muito complicado, que em termos da qualidade do desenvolvimento não é só dos projetos, do desenvolvimento da engenharia de infraestrutura, como assim. Eu trabalhei no serviço público numa época onde nós desenvolvíamos os nossos projetos. Nós contratávamos uma parte para desenvolver uma grande parte dos nossos projetos. Depois, isso eu iniciei na diretoria de projeto dessa forma. Fui trabalhar com conservação e manutenção, depois com construção. Quando eu voltei, aí eu voltei para a diretoria de projetos. E quando eu voltei, nós não fazíamos mais, era só contratar. Então, seria normal que as empresas, então, evoluíssem para desenvolver projetos melhores. Isso não aconteceu. Bom, e o que acontece com as rodovias concessionadas hoje? Eu vou falar de uma forma geral. De uma forma geral, nas concessionárias, eu não tenho visto elas com uma preocupação muito, que eu estou falando em drenagem, né? Com uma preocupação muito grande na qualidade dos projetos de drenagem. Não tenho visto isso, não. Tá? Não tenho visto isso. Né? Tem isso de uma forma geral, claro, que tem concessionárias que têm trabalhado muito bem, que têm desenvolvido. Essas sim estão evoluindo, mas outras estão ficando para trás. O pessoal sempre está linkado com a questão do pavimento, né? Mas eles acabam esquecendo que se a drenagem não for boa, tu pode ter o melhor pavimento existente que vai acabar causando problema, né? Exatamente, né? E aí vem aquela coisa, né? Que eu venho observando, né? No caso de uma rodovia concessionada, o maior ativo é o pavimento. Não é? Ninguém tem dúvida disso. Tá, e o que tem sido feito em termos de desenvolvimento da drenagem profunda e a drenagem de pavimento? Né? Tem sido feito, tem desenvolvido? Tem. Né? Mas eu acho que assim, a ênfase que tem sido dada está longe da forma como deveria ser abordado. Está longe. Então, assim, não dá para desassociar. Você faz um projeto de pavimento e você faz um projeto de drenagem. Não é assim. Né? Essas duas áreas têm que andar juntas. O interessante é que todo mundo fala, né, que a água, né, o excesso de água prejudica o pavimento. Ok, nós sabemos disso. Mas aí você pega os projetos de drenagem, os projetos de pavimento, os projetos de engenharia. É uma coisa tão óbvia, mas que ninguém trata. Né? Ninguém trata, ninguém aborda isso com profundidade. Você tem listagem de dreno, mas você não tem estudo, você tem texto padrão. Então, é uma coisa que precisa realmente evoluir muito, né, nas concessionárias, essa questão né, da drenagem profunda e drenagem de pavimento. Não basta você ficar fazendo dreno profundo ou dreno de pavimento em toda a rodovia, isso custa. Não é assim, isso não é engenharia. Né? Engenharia é você fazer aquilo que precisa onde precisa. Né? Então, isso é engenharia. Então, deveria ser tratado dessa forma. As concessionárias deveriam evoluir para isso aí. Algumas têm que trabalhar de forma correta, tá? Não são todas. Só estou generalizando que outras não têm tratado dessa forma assim, infelizmente. A gente tem vivido bastante no Brasil, principalmente nas rodovias, a impermeabilização das bacias, né? Quando as rodovias foram construídas, não existiam casas, não existiam ruas, e tudo isso está fazendo com que muitos bueiros que estão funcionando hoje, eles estão aquém da capacidade para o dia atual. Só que muitas vezes as pessoas falam, esse bueiro foi dimensionado errado. Ele não foi dimensionado errado. No passado, ele foi dimensionado ok para aquela demanda que existia. Se houver uma preocupação das concessionárias, dos municípios em estar fazendo essa atualização dos dispositivos de drenagem? Não, isso eu tenho visto sim, isso tem preocupado sim, mas tem uma coisa que é bastante complexa, né? Porque essa interferência dentro da área urbana,
né? Quando a concessionária entra, que ela tem que fazer uma série de serviços ali dentro daquele perímetro urbano, é de uma complexidade imensa resolver o problema. Porque você tem que descarregar um determinado volume numa rede urbana da cidade, que às vezes nem existe a rede. Aí você tem que fazer quilômetros de rede para tirar aquela água. Ou às vezes tem uma rede com diâmetro muito pequeno, né? Tanto diâmetro ou seção muito pequena, muito aquém. Então isso tem uma complexidade muito grande, essa questão. E isso tem que ser melhor discutido entre concessionária e poder público. Como resolver os problemas dentro da área do perímetro urbano. Em relação à impermeabilização das bacias, né? E isso aí, né, não falo assim em termos de área urbana, pelo menos assim, os contatos que eu já tive, eles têm se preocupado, têm procurado resolver sim isso aí. Agora, é de uma complexidade imensa. Porque você tem uma bacia, por exemplo, né, uma bacia de 2 km² que era rural, aí agora ela se tornou urbana, né, então você tem que agora ter uma rede de galerias, né, bem dimensionadas, mas você fazer a travessia da água de um lado para o outro não é problema. O problema é você, primeiro, captar de tal forma que não vai inundar a montante. Então, aí depende do poder público, né? Depende do município. E depois você caminhar com essa água jusante para que não cause problema, porque hoje você tem uma inundação a montante, aí você aumenta a seção, você está transferindo o problema para a jusante, muitas das vezes. Então, isso tem uma complexidade aí muito grande. Tem que fazer uma série de modelagem, estudar todo o Talveg, né? Então... Exatamente. Tanto, desculpa, só complementando, né? Tem algumas consultas que algumas concessionárias de vez em quando fazem, né, para fazer algum estudo. Aí eu já falo de cara, olha, eu vou fazer uma análise dos bueiros de Talveg, mas não dentro do perímetro urbano. Porque não por causa da complexidade, é porque ali você vai demandar um tempo muito grande para você resolver, né? Tem toda uma complexidade, um custo absurdo. Então, assim, e aí precisa realmente, aí não é de uma consultoria simples, né? É de um projeto que vai demandar muito tempo, que seja muito bem elaborado, que vai demandar equipe, inclusive. Levantamento, né? Grandes levantamentos, né? Muitas vezes a gente pensa que é só um bueiro, principalmente nessas áreas urbanas, mas acaba tendo que delimitar a bacia inteira, né? Sim, então, sim. Principalmente quem contrata não tem essa dimensão dessa complexidade, né? Normalmente quem contrata acha que é o seguinte, você tem um bueiro ali de uma galeria 2x2, então qual a galeria que nós temos que colocar ali para resolver? Aí você coloca uma galeria dupla do 4x4, ok. Aí se aquela água que está inundando a montante vai... Não resolve por completo, né? Professor, a gente tem vivido também muitas enchentes nas cidades, né? Cada vez mais a gente tem esses problemas. Muitas obras têm sido feitas e são obras de grande investimento, né? É difícil hoje, tem que fazer piscinões, enfim. Como é que o professor vê o mercado para projetistas de drenagem para os próximos anos? Bom, não tem dúvida que o mercado ele não existe para os próximos anos. Ele é hoje, né? Hoje tem um mercado para projetista. Vou falando da área de drenagem, o mercado está aberto. Você não consegue contratar projetista. Não tem projetista no mercado. Estou falando projetista. Eu não estou falando, né, em pessoas que formam engenharia e trabalham com drenagem. Não é isso. Estou falando de profissionais que têm capacidade para resolver os problemas. Hoje o mercado está totalmente aberto. Em relação a esses problemas na área urbana, o que acontece, né? Os municípios nossos, de uma forma geral, isso é praticamente no mundo, né? Eles iniciaram onde? Próximo ao curso d'água, não é? Pela facilidade da água, né? De jogar dejeto, para pegar água, para plantar. Então começa próximo ao curso d'água. E aí foi expandindo, então, do deságue para montante. As redes implantadas nas cidades, de uma forma geral, é uma rede que foi plantada para uma determinada área de contribuição, de impermeabilização. E essa coisa só foi impermeabilizando e foi crescendo essa contribuição. Então, assim, resolver esses problemas, né? Existe solução? Claro que sim. Mas isso tem um determinado custo, né? Muitas vezes a gente acaba pecando pela falta de planejamento, né? E cada vez mais a gente tem outros problemas. Professor, o senhor é professor do nosso curso de pós-graduação de drenagem urbana e viária em 2 disciplinas, né? A disciplina de drenagem de pavimento e a disciplina de drenagem de rodovias. Queria que o senhor contasse um pouco para os nossos alunos aí, o que o senhor aborda nessas disciplinas aí do nosso curso.
Na disciplina de drenagem de rodovias, né, nós procuramos abordar to- tudo que diz respeito à drenagem, exceto a drenagem profunda e drenagem de pavimento, que aí seria outra disciplina. E a gente sempre procura mostrar, né, para os alunos, né, é claro que a gente mostra a parte teórica, sim, né, até já foi abordada alguma dessas teorias em outras disciplinas, mas tem que ter um ponto para a gente pegar para falar sobre a parte da praticidade, né? Então, aí a gente, dentro dessa padrão de rodovias, e aí eu mostro, né, dentro da aula aí, muitas fotos, né, com muitos problemas. E claro, né, que todas as vezes que a gente mostra uma foto com problema, a gente procura falar sobre a solução. Eu me lembro uma vez que eu estava dando uma aula, era até presencial, e eu não lembro qual curso que era, onde que foi, mas eu me lembro que o aluno virou e falou assim, mas professor, você só está mostrando o problema? Eu falei, sim. É porque muitas vezes a gente aprende mais com o problema do que... Porque é com os erros que nós aprendemos, né? Infelizmente, né? Nos erros, né? A pessoa errou ali, então a gente aprende aquilo, não posso fazer. Então eu mostro bastante, né, isso aí na parte de drenagem de rodovias, né, bastantes exemplos, né, como que a gente deve fazer, como que a gente não deve Ao longo fazer. de um período de recorrência de 50 anos de experiência, né, É professor? ainda tem muito para mim aprender ainda, mas eu já vivenciei alguma coisa, né, que a gente... essa minha vivência, né, não é só em relação ao tempo, né, que eu tenho de forma, tenho trabalhado. É uma vivência das áreas que eu trabalhei, né? Eu trabalhei com projeto, eu trabalhei com conservação e manutenção, e trabalhei com construção e concessão. Então, isso me deu uma visão geral do assunto, né, de drenagem de rodovias. Isso foi muito importante para mim, para o meu crescimento profissional. Eu acho que o que mais importa hoje na experiência, é claro que tudo importa, mas saber o que funciona e o que não funciona. Isso é fundamental. Isso é fundamental. E para a É o que a pessoa gente... chegar nisso, precisa ter um tempo de maturidade. Não é do dia para a noite que se chega nisso. Não. Eu costumo dar um exemplo até meio bobo, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Em termos de carreira profissional, você tem o quê? Né? Você tem que chegar no 10º andar de um edifício, que é o topo. Você tem elevador. Você tem elevador, inclusive elevador rápido. Você chega lá, e aí? Né? Como é que você tem que chegar lá no topo? Subindo degrau por degrau. Isso leva tempo, esforço físico, esforço mental, dedicação, abrir mão de muita coisa. Mas, né, vale a pena. Porque uma coisa que é fundamental, né, para os nossos alunos aí, né, evoluírem, para eles entenderem, para poder evoluir, é que você só vai conseguir evoluir se você trabalhar naquilo que você gosta. Se você conseguir identificar, logo no início da sua carreira, uma área que você identifica, né, que você gosta mesmo, que você curte, que aquilo deixa de ser trabalho, passa a ser prazer, você vai decolar, você vai, né? E conversando com uma menina, né, que está começando a carreira, estava eu, o Luiz Henrique, o doutor Luiz Henrique, e ela comentando, né, o que a gente poderia falar para ela, né, Mas também ela pegou duas referências de muita experiência. Ela perguntou o que eu podia falar, eu falei, olha, você tem uma coisa que é fundamental, né, é você fazer o que você gosta. Nem todo mundo tem essa oportunidade, eu sei disso, não é tão simples e tão fácil assim, mas a gente tem que buscar isso, a gente tem que procurar isso. E aí você identificou, eu falei, olha, eu identifiquei que minha área era drenagem, mas eu não consigo fazer a drenagem bem feita, né? Tanto projeto, quanto construir, quanto manter, se eu não tiver conhecimento das outras áreas. Pavimentação, de estabilidade. Né? Até para poder entender que a drenagem tem muito da visão 3D, né? Sim. O que vai estar se encaixando, por onde a água vai estar escoando. Você tem que, né, em qualquer área que você estiver trabalhando, você tem que ter o conhecimento básico das outras áreas. Se você não tiver o conhecimento, eu costumo dizer o seguinte, olha, você se especializou em determinada área, você se tornou ali, estudou aquilo pra caramba, ficou só naquela área ali, sem o conhecimento das outras áreas. Beleza. Você vai ser um profissional que vai aquele feijão com arroz. Você vai resolver alguns problemas, mas saiu fora do normal, do trivial, você não vai dar conta. Como é que você vai fazer um projeto de drenagem profunda e drenagem de pavimento se você não tem conhecimento nenhum sobre a estrutura de pavimento, como é que ele funciona? Né? Aí você vai decorar a umidade, vai decorar número?
né? Também entender os tipos de materiais que são Tipo de utilizados, material, né? com Porque cada certeza. material vai ter... Aí tem, né, e pavimentação, geotecnia, né? Geometria. O sujeito lá projeta um grade enterrado. Não adianta você fazer drenagem ali, tudo bem, precisa da drenagem, mas não vai durar. Às vezes já chegaram projetos que eu sempre falo que o bueiro morre de sede, né? Porque a declividade não favorece o escoamento, né? É. Mas então tá, professor, queria te agradecer imensamente aí. Queria recomendar a todo mundo o livro do professor Marcos Jabor. Eu uso bastante. O pessoal do escritório lá usa bastante também. E realmente é um livro que conta toda uma trajetória e é aquilo que o professor falou. É muito importante a gente aprender com os erros, as experiências que o professor tem, né? Então é um livro que faz bastante diferença aí para quem quer trabalhar nessa área. Professor, um espaço aí para suas considerações finais aí. Bom, eu queria novamente aqui parabenizar você, né, o Giovanni e né, o IPOS aí por esse evento, né, o primeiro Infraouro, com certeza terão vários outros, porque esse primeiro foi um sucesso, não tem como não ter outros, né. E ano que vem contamos com sua presença de novo. Não, com certeza estarei, né, eu sempre vou aos eventos, é muito importante, né, Sim. é muito importante todos os alunos saberem, né, todos devem participar desses eventos, o network é muito importante, né. Então, assim, parabenizar vocês, que vocês continuem, né, nessa evolução, nesse sucesso aí no curso de vocês, tá? E podem contar com a gente, porque precisar. Eu vou aproveitar também, Felipe, para agradecer você e o Giovanni, pelo apoio que você deu, né, da gente estar aqui, poder divulgar, abrir o espaço para a gente poder divulgar o nosso livro. Super merecido, professor. Nós que agradecemos sua presença.